Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Quero Ser Trader, canal dedicado a Forex, Trading e investimentos no geral. E aí, tudo bem? Como passar a semana? E vamos falar da semana Forex, né? O que aconteceu durante essa semana e o que esperar para a próxima semana, levando em conta aí várias notícias. Vamos aqui primeiro pro termômetro das moedas, né? Quais moedas aqui tiveram melhor desempenho essa semana? Foi o CHF estourado, seguido de JPY, Euro, GBP e USD. Só um pouquinho. Destaque aí para desempenho negativo para o AUD. O AUD que tinha ido bem semana passada, né? Essa semana ele já veio a fazer uma correção. E vamos aos pares ganhadores, ou seja, os pares que mais movimentaram para cima, né? Positivamente. Temos aí Euro AUD e GBP AUD movimentando mais de 2,5%. Olha aí, são 400 e lá vai pedrada de PIP. É PIP pra caramba, né? Vamos aos pares que mais caíram. AUD, CHF e CAD CHF, aí 3% e 4%. Movimentando em média 200 e poucos pips. AUD JPY também caiu também bastante. E a volatilidade ficou por conta, essa semana, de pares aí com AUD, CHF e USD. USD, empatado com o JPY. Vamos ver o índice de moedas para a gente ver essa diferença. Então, no índice de moeda, a gente pode ver aqui que o CHF, ó, essa linha mais azulzinha, teve esse ganho de 2,26%. Seguido aí do JPY. O USD vinha bem, né? Depois do discurso do Powell, ele deu uma subidinha. Porque o que aconteceu? O Powell falou que provavelmente vai subir mais juros. E o que o pessoal faz quando os juros nos Estados Unidos sobe? Eles injetam dinheiro, né? Eles compram dólar, porque o juro em dólar está pagando mais, né? Ou provavelmente pagará mais. E depois, quando foi na sexta-feira, lá no payroll, deu essa queda aqui, né? O payroll não foi legal, não foi positivo, por isso teve desempenho aqui. AUD, ó, e NZD caíram lá, estão praticamente sozinhos lá embaixo. O comportamento de redução do risco dominou os mercados financeiros durante a maior parte da semana, com os traders fazendo malabarismos entre uma perspectiva de taxa de juros alquis e manchetes negativas do setor bancário dos Estados Unidos, beneficiando-se das amplas condições de aversão ao risco e das atualizações econômicas suíças mostrando que as fortes condições de trabalho e inflação continuam. Não foi surpresa que o franco suíço tenha facilmente conquistado o primeiro lugar entre os principais câmbios no fechamento de sexta-feira. Governo chinês estabelece meta de crescimento modesto de cerca de 5% para 2023 durante o Congresso Nacional do Partido, contra expectativas de analistas de pelo menos 5,5% de expansão econômica. O presidente do Fed, Powell, destacou que os dados estão chegando mais fortes do que o esperado, portanto, o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente e eles estão preparados para aumentar o ritmo de aumento se os próximos dados o justificarem. Em seu próximo discurso perante o Congresso, Powell esclareceu que eles não estão em um caminho pré-estabelecido e que nenhuma decisão sobre a caminhada foi tomada ainda para a reunião de março. O presidente do Banco Central Europeu, Osman, projetou que o Banco Central aumentará as taxas em 0,50% mais 4 vezes este ano, já que o núcleo da inflação provavelmente permanecerá estável no primeiro semestre de 2023. O BOJ, Banco Central Japonês, manteve a política monetária inalterada conforme o esperado, pois as autoridades votaram unanimemente para manter o controle da curva de rendimentos em vigor. O banco focado em cripto Silvergate Bank confirmou que encerrará as operações, provocando outra onda de baixa para Bitcoin e altcoins. O SVB Financial Group entrou em colapso esta semana, gerando preocupações de que o setor bancário possa estar com problemas devido ao rápido aumento das taxas de juros. Na sexta-feira, o tão esperado relatório de emprego dos Estados Unidos ficou acima das expectativas em 3,1K em fevereiro, contra uma leitura revisada inferior de 5,04K em janeiro. Notícias aqui na semana. Na segunda-feira temos algumas notícias para o AUD. Na terça, GBP e USD. Na terça vai sair a taxa de inflação dos Estados Unidos, que é esperado uma queda.
na taxa de inflação. Vamos ver como que fica. Na quarta-feira, também saiu notícia aí para os Estados Unidos e para o Japão. Na quinta-feira, Estados Unidos e euro. E na sexta-feira, Estados Unidos. Vamos para o gráfico. Olha, na última semana eu tinha feito essa LTA falando que o preço tendia a vir testar esse ponto pivô central e depois ir lá testar esse topo anterior, né, o R1. Depois do discurso do Powell, olha essa barra aqui, grande vermelha, né? O que aconteceu? Vamos dar mais um. O que aconteceu? Ele furou essa LTA, parou aqui no S2, né, no suporte 2. Aí foram saindo mais algumas notícias. E por fim aqui, ó, o payroll foi um pouco melhor do que o esperado, né? O resultado. E a taxa de desemprego também. Aliás, o desemprego até aumentou um pouco. E aí o euro-dólar voltou aos patamares lá em cima, mas depois encerrou a semana aqui, praticamente, onde começou. E EBP-USD é um movimento parecido. Ele estava nesse canal lateral, né? Veio com as notícias, caiu lá para o S3, depois voltou, superou esse topo aqui e foi testar esse outro topo. Agora está testando a média semanal. Faz tempo que ele testa a média semanal e não consegue rompê-la. O SDJPY estava fazendo esse formato meio que de diamante no começo da semana aí. Aliás, do meio da semana para frente. O dólar ganhou bastante espaço, né? Ele foi lá testar o R3 e depois ele veio na sexta-feira e caiu também bonito, encerrando a semana aqui embaixo. O SDCHF, a gente vê o desempenho do CHF aqui bem bonito, né? Do meio da semana para cá. Ele estava nesse canalzinho de alta aqui bem tímido. Eu falei que poderia vir testar o R2. Ele veio, né? Mas não da forma que eu pensei, porque primeiro ele continuou essa queda aqui, essa perna de queda, veio testar o S3 e depois, com a notícia, né, do Powell, ele foi lá e testou o R2. Olha só esse movimento. Ele saiu do fundo e fez o topo. E depois do resto da semana, o CHF veio ganhando mais espaço. O SDCAD estava no canal lateral, conseguiu fazer o rompimento. E desde então está seguindo adiante. Áudio USD. O áudio teve um desempenho ruim, né? A gente pode até corrigir assim para ficar mais realista. Então ele veio e caiu testando limites aqui do S3. O Bitcoin furou aquele suporte que a gente tinha desenhado aqui, que era resistência, suporte. E aqui esperava-se que fosse também suporte, mas ele rompeu bonito. Depois das notícias aí do Banco dos Estados Unidos, né? Ele já veio se recuperando um pouco, agora está na casa dos 20 mil. Bom, pessoal, essa foi a análise da semana. O que eu espero para a semana que vem na maioria dos pares é lateralização, porque quando dá esses spikes, né, esses movimentos bruscos para cima e para baixo, e não toma uma direção correta, ele fica contido ali, ele acaba fazendo um fundo, acaba fazendo um topo ali em cima, e aí tende a ficar contido ali por um tempo, né, até sair mais notícias que motivem os traders. Espero que tenham gostado, fico até a próxima.